Acorda pra vida! E é o primeiro dia que a gente faz o Acorda pra Vida à tarde, né, gente? Por quê? Porque hoje eu fiquei o dia todo em atendimento e eu não consegui fazer o Acorda pra Vida de manhã cedo. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, povo de Deus! Acorda pra Vida é um movimento que vem ajudar pessoas a acordarem para a vida, saírem do modo automático e entrarem no modo presença, no modo essência, no modo criação. É quando você sai da mente e vem pro agora. É quando você sai da identificação com o falso eu, que é a falsa ideia que você tem sobre você, e você deixa a sua essência emergir. A essência é aquilo que nós verdadeiramente somos. E eu posto tantos vídeos aqui no Instagram das crianças cantando, das crianças falando coisas para a mãe tão importante, porque quando a gente é criança, a criança, ela fala o que quer, ela não pensa para falar, ela fala aquilo que vem da alma, aquilo que vem do coração. E o que a criança faz? A criança, ela deixa emergir de dentro de si aquilo que ela é. Só que daí a gente vai crescendo e aos pouquinhos nós vamos nos distanciando dessa essência, daquilo que verdadeiramente somos, e vamos nos apegando a uma idealização que nós construímos sobre nós. Então você constrói uma ideia de uma persona, de uma personalidade sobre você, e você passa a vida inteira defendendo aquela personalidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje e como sair disso também. Então vai compartilhando ali no aviãozinho esse nosso encontro com o maior número de pessoas. Faz um print da tela, coloca no teu story, me marca, @AdrianaEschmidt, hashtag Acorda pra Vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Paizinho, meu Pai do céu. Tem uma música que é assim: Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci do seu amor por mim. Ai, eu acho tão linda essa música. Então, Pai, nós te entregamos esse nosso encontro hoje à tarde. Eu sei que é um momento assim que tá todo mundo trabalhando, eu também tô, né? Porque isso aqui é um trabalho, mas é muito mais que um trabalho, é uma missão de vida. Eu tô aqui entre as consultas, a minha próxima terapia é às 4h30 da tarde, depois às 5h30. Então eu tô aqui no consultório hoje, depois eu até posso mostrar para vocês um pouco do consultório, mas aqui é outro cenário, né? É outro cenário. Então vamos pedir que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós nessa nossa tarde de hoje, né? Gente, vamos lá. Como é que a gente sabe se nós estamos identificados com o eu falso ou se estamos agindo através do eu verdadeiro? A gente consegue através de um diagnóstico simples da nossa vida. Vamos começar? Presta atenção, pega um caderninho e vai anotando isso. Vai anotando,
tá? Então assim, ó, como que a gente sabe se nós somos muito esquecemos de todas as coisas? Mas Adri, esquecimento não é velhice? Não. Não é porque vamos envelhecendo que temos que ir nos esquecendo de tudo. Esquecimento também é falta de presença, falta de essência e falta de estar no aqui e agora, no estado de presença. Porque se eu estou aqui, preocupada com algo ali, lá ou acolá, eu não estou aqui nem lá, eu não estou em lugar nenhum. Eu só estou presente no lugar onde a minha mente está também. Então, se eu estou num lugar e a minha mente está em outro, eu não estou aqui, nem lá e nem acolá. O meu ser, ele é sequestrado. Por isso que nós esquecemos de tantas coisas, porque nós estamos ausentes o tempo todo do lugar onde estamos. Então, o primeiro sintoma que você está identificado com o teu eu falso é o esquecimento. Porque enquanto a gente está no nosso pensamento, nesse conjunto de ideias mentais, e a gente não está presente, a gente não vê as coisas acontecendo fora. Não vemos. Sabe por quê? Porque a gente está tão imerso na nossa mente, nos nossos pensamentos, que pode passar um gambazinho ali fora, que o meu consultório é no meio do mato, tem gambá aqui para comer as cobras, e a gente não percebe. Essa semana eu estava na clínica Córios, que eu fui fazer um mapeamento das pernas, das varizes, com o Dr. Fabrício. E daí eu estava na recepção. Na recepção nós estávamos em umas 7 pessoas esperando. Eu estava em pé na entrada da clínica e eu fiz um panorama de todas as pessoas que estavam ali. Todas elas estavam olhando para baixo no celular. Todas elas estavam ali olhando para baixo no celular. Eu só não bati uma foto porque é invasão de privacidade. Tinha uma única pessoa que não estava no celular, que era um casal. Eu fui tomar um cafezinho e ela olhou para mim e sorriu, porque ela estava presente. Eu sorri para ela, a gente começou a conversar. No final, eu dei o meu cartão para ela, a gente trocou várias ideias até o doutor me chamar. Mas o quanto é importante essas conexões que você faz quando você está presente. Hoje de manhã, eu fui no Detran fazer o exame médico para fazer uma alteração na minha carteira por causa do ombro. Aí eu fui numa clínica chamada CACS, C-A-C-S, que fica dentro de um supermercado Sam's Club, lá no Detran mesmo. O médico que me atendeu se chama Dr. Marcelo. Ele é um médico de tráfico, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse termo. É um médico que se formou em medicina e depois ele se formou em especialização em tráfico. Gente, ele me atendeu tão bem, mas tão bem, tão bem. E eu conversei com ele, perguntei para ele assim: você se sente feliz sendo médico? Perguntei para ele: você se sente feliz fazendo o que faz? E ele me contou um pouco da história dele. O nome dele é Dr. Marcelo. Eu não sei o sobrenome. Deixa eu ver se... Não tá aqui, o meu papel tá lá no carro. E ele me contou um pouco da história, que ele foi secretário da saúde,
das implementações que ele fez enquanto ele foi secretário da Saúde. Mas por quê? Porque eu estava ali presente, ouvindo a história dele. Eu não queria competir com ele, contar a minha história, eu estava ouvindo a história dele. E nós somos sedentos por pessoas que ouvem a nossa história. Porque quando eu ouço ativamente, eu aprendo. E ele me falou uma coisa tão bacana. Ele falou, antes de eu sair da consulta, da avaliação médica, ele falou assim: Adriana, o meu avô me ensinou uma coisa que eu nunca esqueço. Olha só, quando a pessoa fala assim, você já fica pensando assim, vamos lá, né? O que ele vai contar? O meu avô me ensinou que nós temos que construir 2 casas. Uma casa a gente constrói aqui na terra, enquanto a gente está aqui. E a outra casa a gente constrói para quando a gente sair daqui. E essa casa a gente constrói pelo que somos e pelas obras que fazemos, pela bondade que exercemos. Eu não ganhei amanhã, gente. Eu aprendi tanta coisa com aquele médico e eu ganhei amanhã num médico do Detran. Por quê? Porque eu estava presente, eu não estava ali com o celular na mão, eu não estava ali pensando no futuro, eu estava ali no agora. Então eu quero te dizer que você perde coisas incríveis, milagres acontecem quando você fica no agora. Mas como a gente faz para ficar no agora? Presta atenção, eu tô aqui falando com vocês e eu tô vendo todo o jardim aqui do consultório e bem na frente, depois no final eu mostro pra vocês, bem no finalzinho eu viro a câmera, bem na frente tem, eu acho que eu consigo virar agora, só um pouquinho, deixa eu mostrar pra vocês, olha lá, bem na frente tem uma sala, tá vendo lá? E que tem várias pessoas num curso, ali era o meu consultório antes, naquela casinha, tá vendo? Isso aqui é um presente que eu ganhei agora, que tava ali na recepção, que eu tenho que ver quem que deixou. Então assim, ó, eu tô aqui dentro e eu olho tudo que tá acontecendo lá fora. Lógico que quando o paciente tá aqui, eu baixo a persiana para que quem esteja lá fora não veja aqui dentro. Mas a gente tem que prestar atenção, olha, no vento que tá balançando o coqueiro, na orquídea, 1, 2, 3, 5 flores, em tudo que está acontecendo ao nosso redor. A gente tem que prestar essa atenção, que é a única forma de nós exercermos o presente. E o presente, como o nome diz, é um presente de Deus. E Deus se manifesta na presença. Então você consegue saber se você está identificada com o eu falso quando você é esquecida, quando você tem a certeza que está faltando tempo para você fazer tudo. A frase que eu mais ouço no consultório é: tá corrida. Opa! Meu Deus, gente, eu tô sem o meu pedestal aqui, tá lá em casa. E eu botei o celular em cima de um lixeiro, encostado num vaso de planta, daí caiu pra frente. Então, assim, a gente sabe que tá identificado com o falso eu quando a gente acha que falta tempo para fazer todas as coisas. Sabe assim, quando você fala o tempo todo, ai, a vida tá corrida, eu não dou dando conta. Será mesmo que a vida tá corrida? Ou é a tua correria mental? Será mesmo? Então assim, essa corrida, esse tempo que você vê que passa tão rápido, quando você vê Páscoa, logo você vê a Natal,
será que essa correria ela é verdadeira ou ela só está dentro de você? Quando eu e meu marido casamos, nós fomos passar a lua de mel na Casa das Árvores, em Jaraguá do Sul. É um lugar lindo, é um lugar assim paradisíaco, maravilhoso. Eu até tenho as filmagens da nossa lua de mel. Eu tenho um Instagram, gente, que se chama @AdriForaDoAutomático. Esse é um Instagram que eu posto tudo sem filtro. O que eu como, aonde eu vou, os lugares, os restaurantes. Eu posto a missa, até eu postei uma parte da missa de domingo, onde o padre fez uma parte da missa lúdica, onde entrou um palhacinho e as crianças ensinaram para o palhaço quais são os 7 dons do Espírito Santo, ensinaram o que é um altar, o que é o sagrado. Então eu postei um videozinho do Padre Vanor fazendo isso. Gente, já tá com 50 mil visualizações e mais de, sei lá, 500 comentários. A metade falando mal e a outra metade falando bem. Falando que na igreja não é lugar de fazer essa encenação e tal. E daí sabe o que eu fiz? Eu abri mão, não tô respondendo mais ninguém, porque eu não dou conta mesmo, eu tenho mais o que fazer. E eu achei bem legal, eu achei bem bacana, porque daí veio um palhacinho batendo pandeiro, daí o padre falou assim: epa, para aí, aqui é uma igreja, aqui não é para fazer isso. E daí as crianças, que era a missa das crianças, era domingo às 5 horas da tarde, o padre faz 3 missas durante o dia, de manhã, à tarde e à noite, a gente foi na das 5, e daí as crianças ensinaram pro palhaço o que é o altar, os 7 dons do Espírito Santo, que era dia de Pentecostes. Só que esse vídeo, gente, tá dando maior auê, e tá lá no Adri Fora do Automático, que é um outro Instagram que eu tenho, tá? Então, pessoal, uns falam mal, outros falam bem, depois vocês dão uma olhadinha lá. Aquele vídeo é só uma partezinha da missa. A missa teve todos os ritos sagrados, só teve uma partezinha, mas tá dando o que falar. Tá dando o que falar, mas tudo bem, tá lá. Porque essa sou eu não tenho duas caras, né? Porque eu acho que aquilo que eu fui na missa e achei legal e compartilhei esse vídeo. Então o eu falso, gente, é a falsa ideia que a gente tem sobre nós, sobre as coisas, sobre as pessoas e tudo ao nosso redor. E a gente sabe que está identificado com o eu falso quando nós temos certeza que somos o nosso pensamento. Então o pensamento, ele não para o tempo todo. São mais de 7.200 pensamentos que não param. Aí vem aquele pensamento: será que o meu filho me ama? Mas se ele me amasse, ele mandaria mensagem para mim todos os dias. Gente, isso é um pensamento. Só que quando você vem esse pensamento e você se identifica com ele, você sente no seu corpo, fisiologicamente, as reações químicas deste pensamento. Então, vou dar um exemplo. Se você pensar assim: será que o meu filho me ama? Se ele me amasse, ele mandaria mais mensagens para mim. Só o fato de você pensar isso faz com que o seu corpo produza na corrente sanguínea químicas de abandono, de estresse, de ansiedade. Porque o teu corpo é uma extensão da mente. E ele não sabe que você está imaginando uma coisa. Para o teu corpo, tudo que você pensa já efetivamente está acontecendo. Então, qual é o primeiro passo
para você sair desse eu falso. É você transcender esses pensamentos. É você não se identificar com ele. O que é se identificar? Vamos lá, eu vou tentar trazer um exemplo prático aqui para vocês. Deixa eu pensar. Lembrei. Vamos supor que tu pega um copo, ele tem água dentro, ok? Imagina que o copo de água é o teu corpo. E o pensamento é o café, ok? Você vai pegar o café e jogar na água. Que cor que vai ficar a água depois que você jogar o café? A água não vai ficar da cor do café? Escreve aqui nos comentários. Que cor que vai ficar a água? Não vai ficar da cor do café? Então a água, ela vai se misturar com o café e ela vai ficar da cor do café. Então o teu corpo é a água e o pensamento é o café. Quando você se identifica com o pensamento, mistura tudo. É como a água com o café. A gente não sabe o que é café e o que é água. Não se identificar com o pensamento, imagina que tem o mesmo copo de água, que é o seu corpo, e você joga uma colher de azeite de oliva. O que vai acontecer? O azeite, ele não vai misturar com a água e você vai saber reconhecer o que é azeite e o que é água. Então você precisa ser, presta atenção, gente, isso aqui é muito importante, você precisa ser o observador do seu pensamento. Você não é o seu pensamento. Enquanto você achar que é o seu pensamento, você vai se identificar com ele e a gente já não vai mais saber o que é pensamento, o que é você. E daí você adoece. Por que você adoece mentalmente? A Organização Mundial da Saúde, ela trouxe uma estatística que 1 entre 4 pessoas irão adoecer mentalmente. Essa semana aconteceu a morte daquele fisiculturista, o Gabriel. E em um dos stories dele, ele falou assim: eu nunca fui bom em nada na vida. Uma pessoa que faz essa afirmação, eu nunca fui bom em nada na vida, significa que ele acreditava que não era bom em nada na vida. Ele não só acreditava, como ele tinha certeza que não era bom em nada na vida. Mas quem disse que esse pensamento, eu não sou bom em nada na vida, é verdade? Isso é só um pensamento. Mas quando você se identifica com esse pensamento, você passa a criar uma realidade baseada nessa crença limitante. Então, quantas crenças limitantes você tem aí dentro que criam uma realidade não compatível com a herança de Deus na sua vida? Porque você, sendo filha e filha de Deus, tem uma herança. Só que nós não tomamos posse da nossa herança porque nós acreditamos que aquilo que pensamos sobre nós é verdade absoluta. Nós não questionamos isso e acabamos criando uma realidade mediante a nossa crença. Então, se você pensa que você não é bom em nada na vida, você está certo. Se você pensa que você é bom em alguma coisa na vida, você também está certo. O teu corpo, ele só realiza aquilo que o teu pensamento ordenou. E o teu pensamento, ele é baseado num conjunto de crenças que você construiu ao longo da vida sobre você
e que determinam, conveccionam, arquitetam o teu eu falso, a falsa ideia que você tem sobre você, sobre a vida, sobre as coisas. Então, se eu penso que eu não sou boa em nada na vida, isso acaba baixando a minha autoestima e fazendo com que eu me entregue para as fugas. O que é as fugas? É todo tipo de compulsão, tudo aquilo que sequestra o meu eu verdadeiro e me faz acreditar que através daquilo eu serei alguém na vida. Será mesmo? Será que eu só serei alguém na vida quando eu tiver aquele corpo específico, quando eu tiver aquela medalha, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquela casa? Será que só assim eu serei feliz? Será? Então essa é uma ideia falsa que nós temos a respeito da felicidade, a respeito daquilo que pode nos fazer feliz. E muitas vezes a gente passa a vida toda buscando a felicidade num lugar que não existe. A Silvana disse: estou tendo falta de ar, tem 2 semanas, não sei se tem a ver com alguns pensamentos. Silvana, quando nós estamos com os pensamentos acelerados, quando a gente está com ansiedade, nós respiramos e não ocupamos toda a capacidade pulmonar. Então a gente respira pela metade, respira curto e dá a sensação de falta de ar, porque a gente não leva o ar suficiente para o cérebro e para as regiões periféricas, para as pontas do nosso corpo, mãos e pés. Então eu vou te fazer uma pergunta, tá? Para ver se isso tem a ver com os pensamentos. As tuas regiões periféricas, mãos e pés, elas costumam ser frias? Sim ou não? Vamos fazer o diagnóstico da Silvana. E quando a Silvana responde aqui, faz um print da tela, posta no teu story, escreve #acordapravida, @AdrianaEschmidt, que eu vou repostar aqui. E manda essa nossa live para o maior número de pessoas, para acordar outras pessoas também. Lembrando que em toda live há o sorteio de um DNA. A Débora ainda não mandei o DNA para ela, mas vou enviar um DNA online. Como você participa do sorteio? Você faz um comentário a respeito da live, o quanto ela foi importante ou não para você. Marca umas pessoas, 5 pessoas, seus amigos, pessoas especiais, e compartilha no seu story me marcando. Mas essa pessoa, para ganhar, ela precisa me seguir. Se você não me seguir, você não ganha o prêmio, ok? E se você não estiver no nosso grupo de aprofundamento, escreva "eu quero" e peça aí o link para entrar no nosso grupo de aprofundamento. Gente, acabou o curso lá fora, tá todo mundo saindo de lá. Então, assim, a Silvana disse às vezes, Silvana, a falta de ar, você teria que ir no médico fazer um exame para ver como que está aí, um exame básico, né? Ver como que está o sistema cardiovascular. Mas possivelmente, se você estiver com os pensamentos acelerados, se você estiver ansiosa, um dos sintomas da ansiedade é a falta de ar. Porque quando nós estamos ansiosos, nós não respiramos com toda a nossa capacidade pulmonar.
E por não respirar dessa forma, a gente não leva o ar para as células do cérebro. Nós não oxigenamos suficientemente o cérebro, então dá a falsa sensação de falta de ar e de tontura também. Então eu vou te sugerir, Silvana, que você comece a partir de agora fazendo pelo menos de 1 em 1 hora uma respiração diafragmática. Você vai respirar pelo nariz, levando todo o ar para o abdômen, fazendo um barrigão de ar. Sabe aquela respiração de criança, de cachorrinho? Você vai respirar fazendo um barrigão de ar e depois você vai soltar o ar encolhendo o abdômen. Pesquisa ali no YouTube, respiração diafragmática. Essa respiração, ela provoca 1.400 reações químicas no organismo instantaneamente. Então é ocitocina, dopamina, serotonina, que são hormônios do bem. Então é importante que você faça essa respiração de 1 em 1 hora. Dor de cabeça e náusea. Você precisa ver como que está, Silvana, os teus hormônios, as tuas vitaminas, tá? Precisa fazer um exame geral aí. Porque antes, meu telefone não para de tocar. Antes de a gente... Stop. Antes de a gente ver essas questões em relação à ansiedade, a gente tem que ver as funções básicas como estão, né? Você tem que ver como estão as vitaminas, os hormônios. Mas existe uma estatística que 80% das pessoas que vão nos prontos socorros são pessoas com sintomas de ansiedade, que é falta de ar, náusea, dor de cabeça, esquecimento, insônia. A Cássia falou: Amanda, agora querida, prometi de manhã, mas não estou aguentando sono. Se sente para assistir, acabo dormindo. Aí tenho que te escutar depois do almoço. Às 8 da manhã seria um ótimo horário para mim. Ai, linda. Que a Cássia trabalha à noite, gente. Daí durante o dia ela tá dormindo. Gente, então, para a gente conseguir emergir o eu verdadeiro, aquilo que verdadeiramente somos, nós temos que transcender esse pensamento. Daí vem o pensamento. Vou dar um exemplo do pensamento. Quando você é autônoma, por exemplo, vamos supor que você tem um negócio próprio, que você é autônoma. Você vai ter aquele pensamento assim: será que eu vou ter clientes? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Isso é só um pensamento, tá? Só que quando a gente tem esse pensamento, a gente acaba frequenciando na escassez. O que é a escassez? A escassez mental, ela gera a escassez física. A escassez mental é uma tendência natural do ser humano a olhar aquilo que falta, aquilo que não tem. Porque o nosso programa, o nosso sistema nervoso central, ele tem um programa que ele fica o tempo todo detectando possíveis ameaças para que a gente não venha sofrer na vida. E ele tem como pauta, como premissa, os 3 maiores medos da humanidade, que é medo de morrer, que entra o medo de sofrimento, de doenças, o medo de passar necessidade e o medo de perder quem a gente ama. Então, qualquer coisa que você faça na vida, tu sempre vai ter pensamentos que vão te trazer uma falsa ideia que não vai dar certo, que você vai ter uma doença grave, que você vai morrer, que você vai perder tal pessoa. Mas isso é só um pensamento
que vem de um programa que você tem que é para preservar a tua vida. Esse programa eu tenho, você tem, todo mundo tem. E esse programa, ele faz com que você tenha vários pensamentos pequenininhos de coisas ruins e negativas. Mas quando você ouve esse pensamento e você acha que esse pensamento é de verdade, você acaba criando a tua realidade a partir desse pensamento. Então é importante que quando vem esse pensamento, você esteja consciente que você não é esse pensamento e que você é o observador que observa o pensamento. Então você vai olhar para ele, deixar ele passar, daí vai vir o próximo, deixa passar, daí vai vir o outro, deixa passar. E o instante entre o pensamento e o outro pensamento é a sua consciência. E é ali que reside Deus, que é o observador observando o pensamento. E é ali que o Criador age na criatura. E quanto mais esses espaços mínimos vão aumentando, quanto mais distância houver entre um pensamento e outro, mais consciência você tem. Então esse movimento Acorda para a Vida é tirar você daqui e levar para cá, para ampliar o teu nível de consciência, para tu começar a criar uma realidade que antes você não tinha. E eu vou te ajudar. Sabe por quê? Porque eu já passei por isso. Pessoas acordadas acordam pessoas, pessoas despertadas despertam pessoas. Pessoas curadas curam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas. Não sou nenhum ser iluminado, não sou nenhum anjo aqui na Terra, mas eu já passei por tanta coisa, gente, já aprendi tanto com isso. E se Deus colocou no meu coração para te ajudar, eu vou estar aqui todos os dias te ajudando, pode ter certeza disso. Eu vou dar dando o melhor de mim para despertar o melhor em ti. E eu não vou esconder nada de ti. O mesmo que eu falo aqui, eu falo para qualquer pessoa. Para que você desperte para a vida, para que você saia desse eu falso e deixe o teu eu verdadeiro emergir. E daí você vai começar a viver o céu aqui na Terra. Não que você não vai ter mais problemas. Eu tenho problema, todo mundo tem problemas, você ainda continuará tendo problemas. Só que você vai olhar o problema de outra forma, com outros olhos, com outras lentes. Desculpa da noite, de bom, amei estar aqui compartilhando. Você tem ajudado muito, a Silvana, você tem ajudado muito com suas lives, você é um instrumento de Deus que tem abençoado muitas pessoas, que maravilha ouvir você. Gente, todos que estão aqui estão já no movimento Acorda para a Vida. Se você ainda não está, pede o link para mim por mensagem. Eu vou te enviar o link para você. Ele vai cortar a grama, gente, vai dar uma barulheira. Eu vou te enviar o link no Acorda para a Vida, tá? Não esquece de compartilhar no teu story. Não esquece de me marcar, @AdrianaEschmidt e hashtag Acorda pra Vida. E participa do sorteio, né, gente? Eu vou compartilhar essa live aqui. Vou compartilhar essa live. Para você participar do sorteio do DNA, você vai fazer um comentário, compartilhar a live no seu story, me marcar e marcar algumas pessoas especiais. Gente, um grande beijo no coração. Vou atender a paciente que já está chegando em 5 minutinhos. Sintam-se abraçados, abraçadas. Eu vou ficar paradinha para você fazer um print da tela e pôr no teu story, tá? Ó, meu abraço. Já fez o print? Então coloca no teu story, hashtag Acorda pra Vida. Tamo junto e até amanhã no nosso próximo encontro
Acorda pra vida. E se você ainda não está no nosso movimento, onde nós fizemos o aprofundamento, entra lá, tá bom? Lá eu envio todos os nossos encontros um por um com o link do YouTube. Tchau, tchau!